Em Romanos, capítulo 1, versículo 25, tem uma passagem que há muito tempo me faz pensar. Eu estava esperando o momento de pregar sobre ela. E esse fim de semana parece o momento apropriado. E Deus está realmente falando esse fim de semana. Esse não é o primeiro grupo que eu vejo esse fim de semana. E eu acredito que Deus guardou o melhor para o final. E Ele deseja ministrar a vocês de uma maneira específica hoje. Eu vou ler o versículo e ele vai ser a base da nossa mensagem. Ele está em Romanos capítulo 1, versículo 25. E diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E dizem que a Bíblia não é relevante para a cultura de hoje, mas eu vou ler de novo. Parece que isso foi escrito no Twitter ontem à noite. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a seres criados em lugar do Criador. Vocês já misturaram as prioridades? E serviram a uma coisa que Deus deu e esqueceram do Deus que deu? Foi o que aconteceu. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e começaram a servir a coisas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O assunto que eu quero falar hoje é trocar a verdade. É disso que eu quero falar, negociar a verdade. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Nos ilumine agora e nos ajude a recebê-la com coragem e obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se. Deus abençoe. Eu minto para os meus filhos às vezes. Às vezes é necessário, sabem? Quando a gente está lá dentro tirando uma soneca, é pro bem deles. Porque a porta estava fechada, por segurança. É que tem bandidos perigosos. Às vezes é necessário. Não me olhem desse jeito, gente. Porque quem nunca mentiu para os filhos é porque ainda não teve. Mas, às vezes, sabe, é realmente uma questão de sobrevivência. Inclusive, há alguns dias a gente estava na praia, durante as férias da primavera. E eles me convenceram a ir para a praia. Me convenceram a sair da hidro e entrar no mar. Eu tô muito velho para essas coisas, sabe? Tava uns 10 graus na rua. Mas olha, eu sou o pai do ano. Não se preocupem. Já recebi o título, eu sou o pai do ano. Eu entrei naquela água gelada com os meus 3 filhos. E a Abby agarrada no meu braço o tempo todo. O tempo todo. E olha, o mar estava bem agitado mesmo, mas até que estava divertido. Até deixar de ser divertido. Sabe como é que é? A gente tá lá brincando e começa a ir cada vez mais para longe e nem se dá conta do quão longe foi. E a gente se distrai e nem percebe que foi levado até que a gente olha e vê o lugar em que você estava, que daria uma ótima pregação, mas não é disso que eu quero falar. O que eu tô querendo falar é que a gente se distraiu naquela hora e a correnteza ficou muito forte. Ela começou a puxar todo mundo, nós 4. A única que teve o bom senso de ficar em casa foi a Holly. Ela não liga muito para criar memórias com as crianças como eu. Ela ficou no telefone e eu tava lá e percebi naquele momento, peraí, não tem mais ninguém no mar. Só tem a gente, todo mundo que entende um pouquinho de segurança no mar tá em casa agora. Isso tá perigoso. E aí, olha, foi assustador. Eu não alcançava o fundo e a Abby estava no meu braço. E ela no meu braço não é nenhum problema, porque eu posso carregar ela o dia inteiro. Ela tá muito abaixo do peso máximo que eu aguento, tá? Sério. Mas ela estava no meu braço e não dava pé. E o Graham pulou nas minhas costas. E todo mundo estava sendo puxado ao mesmo tempo. E eu me dei conta de que a gente estava bem mais longe do que eu pensava. E aí a Abby estava no meu braço, o Graham estava nas minhas costas. E eu pensei, Graham, eu te amo, cara, mas você tem que nadar agora. Agora é cada membro da família por si. Eu preciso levar pelo menos 2 para a casa da sua mãe. Aí a gente começou a nadar, a Abby no meu braço, o Graham nadando, e o Elijah era o mais corajoso, ele estava bem mais lá na frente da gente. Ele começou a gritar para eu alcançar ele ou alguma coisa assim. Como assim? A irmã dele estava no meu braço. Ela é minha preferida, então... Tô brincando. Mas uma calma tomou conta de mim.
Ou pelo menos eu fingi que tomou. Eu disse, Elaia, tá tudo bem, filho. Mas no fundo eu tava olhando pra ele e pensando, essa é a última vez que a gente se fala, sabe? Mas eu sabia que ele tinha que seguir nadando. Foi um instinto de liderança que me tomou, tipo, tudo bem, nada, não tá tão ruim aqui onde a gente tá. E enquanto isso eu tava lá, morrendo quase. Mas aí a gente conseguiu, a gente voltou pra areia. Que bom, né? Obrigado por orarem por mim. E aí o Elaia falou uma coisa muito engraçada pra mim que eu achei muito, muito profunda. Ele disse, você nem ficou assustado? Não estava preocupado comigo? Você ia me deixar ficar lá na água? Claro que eu ia. A sua irmã só viveu 8 anos, você já viveu 13. E você... Mas... Eu acho que ele estava impressionado, porque ele dizia, você nem parecia estar preocupado. Aí eu falei para ele, filho, eu menti. Eu menti para o seu próprio bem. Se você soubesse a gravidade, ia parar de nadar. E o melhor que eu podia fazer, pela sua sobrevivência, era mentir para você. Como a mentira de Raabe. Uma mentira pelos propósitos de Deus. Não me julguem. Não me julguem. Mas às vezes eu minto para mim mesmo. É um instinto de sobrevivência. É que às vezes os meus pés não encontram o fundo. E a vida fica meio turbulenta. E eu me vejo à deriva. E numa nova realidade que eu estou tentando abraçar de acordo com o que Deus diz que eu sou. Às vezes, como eu era antes, parece mais sólido, mais estável e mais cômodo. E às vezes é mais fácil para mim mentir para mim mesmo e contar para mim uma história. Eu fiquei bom nisso. E até quando eu era pequeno, não que a minha infância tenha sido ruim nem nada, mas todo mundo passa por algumas coisas na vida que nos ensinam a mentir. Para nós mesmos, e quando lemos uma passagem como em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz que trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, uma parte de nós diz, quem faria isso? Quem trocaria a verdade perfeitamente boa por uma mentira? E o fato é que existem mentiras que nós aprendemos tão bem que parecem verdades até mais do que a própria verdade. Eu posso pregar como se tivesse ficado 3 semanas longe do púlpito e tenho uma coisa para dizer. Eu quero mostrar hoje uma ilustração da vida de Jesus. E eu quero mostrar como, às vezes, o inimigo não sabota a sua vida com uma mentira. Ele te conta uma verdade. E ele distorce. O suficiente. Eu creio que o Senhor deseja nos libertar hoje, mas apenas pela verdade podemos ser libertos. Olha, Jesus conhecia a verdade porque Ele é a verdade. Ele conhecia a palavra de Deus porque Ele é a palavra de Deus. E quando o inimigo foi até Jesus, em Mateus capítulo 4, no deserto, para tentar ele cometeu um erro grave com o Filho de Deus em discutir a palavra de Deus. É uma péssima ideia discutir a palavra de Deus com a palavra de Deus. João capítulo 1 diz, no princípio era aquele que era a palavra e estava com Deus e era Deus. Ele não discutiu com quem conhecia a palavra de Deus. Ele discutiu com a personificação da palavra de Deus. E isso nos dá a imagem pura do princípio que está ilustrado em Romanos 1, versículo 25, só que ao contrário. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, a nossa perspectiva é imediatamente desafiada, porque diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E soa estranho para nós que Jesus tenha sido levado por Deus para ser tentado pelo diabo. Se te disseram que Deus não vai te apresentar situações difíceis, mentiram para você. Se te disseram, ou se alguém deu a entender, que a vontade de Deus sempre vai te levar pelo caminho mais fácil, mentiram para você. Se te disseram que a prova do favor de Deus na sua vida é que as situações vão ficar menos difíceis e mais agradáveis, mentiram para você. Porque Jesus, antes do ministério ser totalmente anunciado, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E eu quero que a gente enxergue que essa passagem fala tanto sobre confiança como sobre tentação. Olha, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Não é a verdade
que você pode citar. Não é a verdade que você sabe mentalmente, mas é a verdade que você faz que guia a sua vida para o resultado final. Eu nunca vou esquecer de ver todo mundo, quando eu era criança, com os DVDs de ginástica da Jane Fonda. Comendo um potão de sorvete, assistindo aos DVDs de ginástica da Jane Fonda. E quando eu perguntei por que não estão fazendo a ginástica, eu só tinha 8 anos na época, e os meus pais estavam lá comendo sorvete, vendo a Jane Fonda. E eles disseram, a gente tem que saber o que fazer antes de fazer. Mas às vezes, se você fizesse o que você sabe... O microfone está com problema. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu digo que esse é o versículo mais óbvio da Bíblia. O tentador veio num momento de fraqueza. O tentador se aproximou dele e tocou em seu apetite. O tentador se aproximou dele em uma situação de vulnerabilidade e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E quantas vezes na minha vida eu fui tentado dessa mesma maneira? Que bom que Jesus conhecia a verdade. Que bom que Jesus tinha acabado de ser batizado por João no Rio Jordão. Que bom que Jesus tinha acabado de ouvir o seu pai dizer, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Que bom que tinham contado a verdade para ele. Porque assim que encontramos a verdade, quando você sabe quem você é, quando você compreende quem você é aos olhos de Deus, você não precisa provar para mais ninguém. Quantas vezes eu fui suscetível às tentações para provar quem eu sou pelo que eu faço. Mas quando você sabe que o que você é não depende do que faz, que o seu valor não é medido pelos outros, então não precisa postar coisas para provar nada. Nós vamos libertar alguém hoje. Você não precisa postar nada para provar nada, quando você conhece a verdade. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um dos anos mais difíceis da minha vida foi 2013. O meu pai estava morrendo, a nossa igreja sendo criticada pela imprensa, e eu estava passando por tanta coisa ao mesmo tempo, eu me sentia igual o Rock. Eu dizia, eu não sei em qual bater, eu tô vendo 3. E me disseram, bate no do meio. E era tanta coisa acontecendo ao meu redor que eu não sabia o que fazer. Mas foi reconfortante para mim que as coisas que eu preguei para vocês, eu pude experimentar na minha vida. A prova de que uma coisa é verdadeira na sua vida não é você poder entender ou dizer amém para ela, mas é viver ela. É poder viver ela. Às vezes a gente se impressiona com clichês e acha que uma coisa é verdade porque rima, sabe? Eu descobri nas pregações que a gente pode fazer as coisas rimarem, mas pode ser completamente opostas. Você pode fazer uma coisa começar com a mesma letra. A curiosidade matou o gato. Essa é boa. Miau. Amém. Na verdade, o ditado original não era a curiosidade matou o gato, era o cuidado matou o gato. E ele surgiu para dizer que deram muita comida para o gato e ele morreu porque estava gordo. Eles cuidaram demais. E depois trocaram o sentido do cuidado da alimentação excessiva pelo de preocupado. E veio dizer, a preocupação matou o gato. Mas um dia acabou virando a curiosidade matou o gato. Mas não existem evidências estatísticas de felinos mortos por causa da natureza curiosa deles. Mas soa legal, e algumas coisas soam legais, mas não são verdade. Só porque soa legal não quer dizer que seja. Só porque está rimando, só porque está alinhado com a sua experiência de vida até aqui, não torna aquilo verdade. Só porque é do jeito que sempre foi para você e para sua mãe, não torna isso verdade. E a gente recebe conselhos ruins. A gente fala coisas ruins que parecem boas na superfície, mas no fundo são sistemas de crenças muito ruins. Eu pensei em chamar essa pregação de qual o seu SC? De sistema de crenças. Qual o seu sistema de crenças?
eu queria chamar disso porque é o que está guiando a sua vida. Eles nos dizem, viva a sua verdade. Eu já ouvi isso. Viva a sua verdade. É isso que importa. Viva a sua verdade. E isso soa legal. Mas e se a minha verdade for uma armadilha? E se a sua verdade for uma inverdade? Você vai ter que ficar preso a uma história e chamar de verdade? Vamos voltar para Mateus 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí o diabo, nessa hora, ele fez uma coisa que me deixou interessado em estudar. E se eu já preguei 10 vezes sobre essa passagem, eu peço desculpa pelas outras 10, porque eu nunca falei isso, porque eu não tinha visto. A gente sempre acha que o inimigo vem até nós com mentiras. E nós citamos a palavra de Deus, que é a verdade. E as mentiras vão embora. Beleza, tudo bem, tanto faz. Mas muitos de nós amamos muito a Deus para acreditar numa mentira se nós vemos ela como uma mentira. Só que o que o inimigo faz não é nos apresentar uma mentira, mas uma verdade. Outra coisa que o inimigo fez para Jesus, lembram? Ele está com fome, ele está fraco fisicamente, ele ia começar 3 anos de ministério que iam sacudir o mundo e que iam derrubar o Império Romano. Ele estava num período de preparação. Ele sabia quem ele era, ele não só sabia a verdade, como era a verdade. Então, o inimigo sabe que o único jeito de combater a verdade é com a verdade. E eu não estou querendo que isso pareça confuso. Muitas vezes, o que o inimigo vai usar para te atacar é uma verdade. Uma verdade. E nesse caso em particular, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O inimigo não ataca Jesus com uma mentira. Ele ataca com um versículo da Bíblia. Ele cita para Jesus o Salmo 91, versículos 11 e 12. Ele cita a palavra de Deus para a palavra de Deus. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. É verdade. Isso é verdade mesmo. Isso não foi inventado, não é imaginação. Isso é a palavra de Deus. É a verdade. E eu estou percebendo isso na minha vida, que muitas vezes eu não estou decidindo entre uma mentira e uma verdade. Muitas vezes eu estou preso entre 2 verdades. Uma é a verdade da minha situação e a outra é a verdade da minha revelação. Eu falei para Holly que esse ia ser o melhor. Uma é a verdade do que eu estou passando e a outra é a verdade de quem está do meu lado no fogo enquanto eu passo por ele. Então, eu tenho 2 verdades. Eu tenho 2 verdades. E o que Jesus disse foi tão poderoso que quando o inimigo tentou convencer ele a transformar pedra em pão, ele disse está escrito, porque ele sabia da tentação de transformar uma coisa em outra coisa que não é. Muitas vezes a gente tenta fazer isso com relacionamentos. A gente tenta transformar numa coisa que não é. A gente transforma as pessoas em nosso Deus e a gente precisa mais da aprovação delas do que da aprovação de Deus. E quando elas nos decepcionam, a gente perde a esperança, porque a gente tentou transformar pedra em pão. Muitos tentam transformar dinheiro em segurança, mas a sua confiança nunca deveria estar em recursos. A sua confiança deve estar naquele que te envia a ajuda, na fonte. Você tem que levantar os olhos para ele. A sua confiança não deve estar nas coisas. A sua confiança deve estar na fonte. Mas quando você não conhece a verdade do que você é, você tenta transformar pedra em pão e tenta viver dos elogios das pessoas e vai acabar morrendo pelas críticas.
Porque você tentou transformar em algo que não é. E troca a verdade por uma mentira. E você troca a verdade de Deus, a avaliação de Deus sobre você, pela opinião dos outros sobre você. Servindo a coisas criadas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1:25. E eu amo que Jesus disse, eu nunca tinha visto. Você já tinha ouvido eu pregar isso antes? Eu não tinha reparado. Porque a primeira vez ele falou está escrito. Mas dessa vez ele falou uma coisa diferente. Ele diz no versículo 7. Também está escrito. O que você disse é verdade. Mas eu sei uma verdade maior. É verdade que eu cometi erros na minha vida. Mas também é verdade que o meu maior erro tem o potencial de se tornar o meu maior milagre. É verdade. Mas também é verdade. Vamos gritar, também é verdade. Vamos lá, gritem para as pessoas ouvirem no mundo todo, também é verdade. Paulo diz, eu estou pressionado. É verdade. Mas não estou desanimado. Eu sei como é ficar entre duas verdades. Uma é o que eu estou pensando, outra é o que eu estou sentindo. Uma é o que o médico disse e outra é o que eu estou vivendo. Mas também é verdade que eu não estou desesperado. Eu sou perseguido, é verdade, mas não estou abandonado, também é verdade. Eu fiquei abalado por um minuto, mas também é verdade que eu não estou destruído. Eu estou solitário, mas eu não estou sozinho. Eu sou fraco, mas eu sou forte. Eu sou pobre, mas sou rico. Também está escrito. Existe um outro ângulo da situação. Eu fiz aquilo, mas eu não sou aquilo. Eu tenho uma verdade nova. Eu tenho uma verdade nova. Eu tenho uma verdade nova. Ou seja, eu sei a diferença entre a minha verdade e a minha história. Então, quando Jesus foi confrontado pelos judeus para conversar com eles sobre a verdade, e aí os judeus, sabe, eles creram nele por causa do que ele fez, só que eles não entendiam totalmente. E eles colocaram a fé nele, mas eles continuaram apegados à história antiga. Aquela velha história, sabem, a velha história, a que você conta para si mesmo sobre por que as pessoas te rejeitam. E você fez isso por questão de sobrevivência. Porque, às vezes, é mais fácil para você rejeitar a si mesmo antes de você ir e arriscar ser rejeitado de novo. E quando você não acha o fundo, você conta uma história para si mesmo, para sobreviver. Se chama projeção. É quando, em vez de lidar com a realidade da rejeição e se curar dela, você começa a contar para si mesmo uma história sobre o quão indigno você é. E você fica sozinho, porque ser amado mesmo requer vulnerabilidade para ter uma conexão. E então você prefere ficar preso a uma história velha a abraçar uma verdade nova. E Jesus disse para os judeus que acreditaram nele, vejam lá, em João 8:32, ele disse, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas vejam que a segunda parte não funciona sem a primeira. E conhecerão a verdade. Vejam que isso não é uma proposição. Isso não quer dizer que vocês vão poder citar a verdade. Conhecer a verdade não é citar a verdade, é confiar nela. Isso significa confiar na verdade. E no que você confia é a verdade para você. No que você confia é a verdade para você. Foi por isso que ele não transformou a pedra em pão. Não teria sido um pecado ele fazer isso. Teria sido um substituto. Eu não vivo assim. Eu não confio nisso. Não é a minha verdade. Quando conhecemos a verdade,
E às vezes pensamos que conhecemos a verdade melhor que conhecemos. Achamos que conhecemos as pessoas porque nunca trocamos a verdade com elas. Nós achamos que sabemos o que faríamos se fôssemos elas. Sentem com uma mãe solteira. Sabe o que você faria se fosse ela? Você ia ficar na cama, não ia levantar da cama de manhã, você não ia ser forte o suficiente para isso. Se eu fosse eles, eu vou dizer uma coisa, se eu gerenciasse a igreja da elevação, eu faria umas coisas de um jeito diferente, ia começar agora mesmo. Jesus fez uma troca de verdade, está escrito, também está escrito. Beleza, eu aceito isso. Mas isso não é a minha verdade, é só a minha história. Às vezes podemos viver tanto tempo numa história que viramos escravos dela. Você já virou escravo da sua própria história? A ponto de acreditar que é a verdade? Para os judeus, Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E o que eles disseram depois, essa resposta que eles deram nos mostra como a identidade deles estava incrustada na história deles. Porque, lembrem, foi um povo que passou 430 anos no Egito, como escravos, fazendo tijolos para as construções do faraó. Eles foram feitos cativos pelos babilônios, pelos sírios, várias vezes, antes de Jesus entrar em cena. E quando ele disse, conhecerão a verdade e a verdade os libertará, isso ofendeu eles. Então eles olham para si, no versículo 33, e dizem, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. O mesmo povo que passou anos como escravo, contou para si mesmo uma história que virou tão verdade para eles que não sabiam mais a diferença. Muitas vezes na minha vida, eu menti para mim mesmo, mas tanto, que as minhas mentiras se tornaram mais verdadeiras que a minha verdade. É muito bom. Não é por querer que eu troco uma verdade por uma mentira, mas é que eu aprendi a amar algumas mentiras que eu conto para mim mesmo. Eu gosto de autopiedade. É cômodo. É uma soneca para minha alma. Sentir pena de mim mesmo. Ninguém liga para mim. Ninguém se importa comigo. Sabe por quê? Porque eu não ligo para ninguém. Então, em vez de encarar o fato da verdade ser que eu não ligo para ninguém, eu prefiro me contar uma história que ninguém liga para mim. Eu nunca vi tanta gente concordando com a cabeça como eu estou vendo aqui agora. Quando você se torna escravo da sua história, você cria um caminho entre duas verdades. Eu estou pregando hoje para uma pessoa que está presa entre duas verdades. Uma é a velha história, do jeito que você sempre se enxergou. Se Davi tivesse se apegado à velha história dele, ele nunca teria lançado aquela pedra em Golias. Porque os irmãos dele viam ele como, você está aqui só para atrapalhar e não deixou ninguém cuidando das ovelhas. Chega um momento em que você tem que desafiar a sua velha história para a verdade poder te libertar. Eles nos treinavam no evangelismo para perguntar para as pessoas como você sabe se vai para o céu quando morrer. E depois que respondiam essa, vinha a pergunta seguinte, você ia querer saber se estivesse errado? Que pergunta poderosa! Se a história que você está contando para você sobre onde você está e por que você está e o que você pode e o que não pode... Lembrem, os israelitas ficaram presos no deserto não por 40 dias, como Jesus foi tentado 40 dias. Eles ficaram lá 40 anos. Só por causa da história que eles contavam sobre si mesmos. São maiores que nós, são mais fortes que nós, são melhores que nós. Nada disso era verdade. Mas quando isso se torna verdade para você, você fica preso e você não está preso à realidade. Você está preso à sua história. Mas se o Filho libertar você, se acreditar nessa verdade, você vai ser libertado sim.
Bom, eu quero que vocês fiquem de pé agora, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar e onde está o seu Espírito, há liberdade. Onde está o Espírito Santo de Deus, há liberdade. E o Espírito Santo está conduzindo você hoje pelo deserto para te libertar da história que você conta para si mesmo, talvez por toda a sua vida. Olha, eu sei bem que às vezes é mais fácil contar uma história sobre por que você fracassou e de contar uma história de que você é uma decepção, porque aí você não precisa ir lá e tentar, porque você já contou essa história de que você é uma decepção. Mas foi por isso que Jesus foi para o deserto. Não só para ser tentado pelo diabo, mas para reescrever uma história. O que Moisés não conseguiu fazer em 40 anos, Jesus fez em 40 dias. Ele não estava só jejuando. Ele estava direcionando uma história nova. O Evangelho é uma história nova. A cruz é um final novo. Você não precisa transformar pedra em pão. Não precisa trocar a verdade por mentiras. E você não precisa aceitar a história que te entregaram se ela não combina com a realidade que Deus te revelou, nem um dia mais. É quando dizemos coisas que nos situam e nos fazem saber que nós abraçamos a nossa história e transformamos ela em verdade. E acontece uma coisa ruim e dizemos, essa é a história da minha vida. É a história da minha vida. É a história da minha vida. Você precisa de um novo editor. Você tem deixado o inimigo editar a história da sua vida. Mas também está escrito. Também está escrito. Essa tensão que há entre duas verdades, o que eu sinto e o que eu sei, o que eu era e o que eu estou me tornando, essa tensão entre duas verdades é exatamente como a fé cresce. Eu estou esperando para pregar essa mensagem há 1 ano e meio. E hoje foi o dia que Deus quis que eu pregasse, talvez para vocês ouvirem. E para serem libertos da sua velha história. Você está preso numa velha verdade, quando Deus está te dando uma nova, muito melhor, muito maior. Sabem, a lei era a verdade. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Mas em Jesus nos foi dada a graça e a verdade. As duas são verdades. Eu não mereço as bênçãos de Deus. Não posso fazer nada para merecer. Mas também está escrito que eu tenho a justiça de Deus em Cristo, através da fé nele. Deus te trouxe aqui para te dar uma verdade nova. E para receber a nova verdade, você tem que abandonar a velha história. Quando abandonarem a velha história, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos onde vocês estiverem, ninguém se mexe nem se distrai agora. De qual história Deus precisa te libertar hoje? A chave é no que você crê. Também está escrito que o sangue de Jesus escreveu uma nova palavra. Tem um novo acordo, um novo batismo, uma nova realidade. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje, seja fisicamente na igreja ou vendo pela internet. Se tem lágrimas caindo pelos seus olhos porque estão enfrentando uma situação que é muito difícil para eles, ou se estão vivendo numa vida em que aceitaram a mentira e que nem sentem que estão vivendo uma mentira, eu peço que o Senhor intervenha nessas situações de incredulidade e de perturbação em nossas vidas, que conheçamos a verdade e sejamos libertos. Escolhemos a imprevisibilidade da liberdade, ao conforto e à certeza da escravidão. Hoje nós queremos ser libertados. Obrigado por nos dizer a verdade, por falar em nossas vidas e nos dar uma identidade verdadeira.
Eu peço agora, Senhor, nesse momento, que o Senhor fale conosco de uma forma pessoal. Seja em uma área de amargura ou ressentimento, ou talvez algo mais sutil que isso, que estamos nos dizendo para continuar, num ciclo de fracasso. Creio que o Senhor nos chamou de vencedores e nós só vamos vencer quando abraçarmos essa verdade. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui. Se inscrevam na EFAM, a nossa família estendida na internet, e assista aos vídeos todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou live e compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.